Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar de circuitos de segunda ordem e eu dividi o capítulo dos circuitos de segunda ordem em duas aulas, uma com fonte e a outra sem fonte. Nós iremos começar pela aula com circuitos de segunda ordem sem fontes. O que nós veremos nessa aula? Nós veremos a determinação dos valores iniciais. Vamos estudar circuitos RLC em série sem fontes. Vamos estudar circuitos RLC em paralelo sem fontes. Faremos alguns exemplos e vamos fazer um resumo. Primeiro, o que são circuitos de segunda ordem? Qual a diferença entre circuitos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem? A diferença principal entre eles é que circuitos de primeira ordem possuem equações diferenciais de primeira ordem, simples dessa forma. E circuitos de segunda ordem, obviamente, possuem equações diferenciais que descrevem e contêm derivadas de segunda ordem. Vocês já sabem que circuitos RLC, eles são de segunda ordem. Porém, existem alguns circuitos RL e RC que também são de segunda ordem. Por quê? Porque eles acabam tendo uma equação característica de segunda ordem, ou seja, com derivada segunda, ou uma derivada em uma integral, que leva também simplificando, torna-se uma derivada segunda. Por exemplo, isso aqui nós temos um circuito RLC, que é um circuito de segunda ordem. Por quê? Porque ele tem um resistor, mas eles têm dois elementos que armazenam energia, o indutor e o capacitor. O mesmo acontece nesse circuito. Nós temos aqui dois elementos que armazenam energia, o indutor e o capacitor, ou seja, vai ter, se a gente for trabalhar com uma equação característica, a gente vai ter uma integral e uma derivada, devido ao indutor e o capacitor. Porém, nesse caso, nós só temos o resistor e o indutor. Mesmo assim, a equação característica deste circuito aqui vai nos levar a uma equação de segunda ordem, porque a gente não consegue fazer a associação deste indutor com este indutor, porque no meio do caminho temos um resistor. Por isso, a gente vai chegar nesse tipo de equação também. Teremos dois elementos que armazenam energia na equação característica. O mesmo vai acontecer neste caso aqui, onde nós temos apenas o capacitor que armazena energia, mas a gente não consegue associá-lo, fazer a associação entre esses dois capacitores por conta do resistor que está no meio do caminho. Determinação dos valores iniciais. Para a gente começar a resolver circuitos de segunda ordem, a gente tem que fazer o que a gente já fazia em circuitos de primeira ordem. A primeira coisa que vocês vão começar a fazer é identificar os valores iniciais, ou seja, a corrente e a tensão quando o circuito ele não está ligado, ou ele está, ou melhor, antes de uma transição. Não é certo falar que antes dele estar ligado, porque às vezes ele está desligado, às vezes ele está ligado e eu o desligo. Então, o certo é a gente calcular antes da transição, no tempo inicial. E aí, eu sempre enfatizo com vocês que a gente tem que pegar aquelas variáveis dentro da eletricidade, dentro do circuito, que elas não variam instantaneamente, porque isso vai nos dar estabilidade para saber o que acontece com essa característica logo após a mudança, a transição. Por exemplo, o capacitor, como uma bateria, a gente sabe que a tensão dele não varia instantaneamente. A tensão varia gradualmente conforme ele vai se carregando. Por isso, sempre que a gente for calcular uma variável no capacitor, a gente pega a tensão e não a corrente, porque quando a gente liga um circuito, a corrente varia muito rápido no capacitor para ele se carregar. O mesmo acontece com o indutor.
o indutor se opõe à variação da corrente. Então, quando a gente tiver um indutor, a gente começa pela corrente no indutor. Então fica essa característica aqui, ó. Quando tiver o capacitor no circuito, a gente trabalha com a tensão. Quando tivermos a corrente no circuito, a gente trabalha com... Aliás, quando a gente tiver um indutor, a gente trabalha com a corrente no circuito. Mas como estamos trabalhando com um circuito de segunda ordem, nós vamos ter que analisar esses dois elementos, porque geralmente no circuito teremos ali um indutor e um capacitor, certo? Como que a gente faz isso? A gente calcula essas variáveis para o tempo menor do que zero. Ou outra forma de colocar isso é para o tempo igual zero menos, que é um pouco antes dele ser ligado, um pouco antes dele ser desligado, um pouco antes da transição. E aí, como a gente sabe, por exemplo, que no capacitor a tensão ela não varia instantaneamente, a gente pode dizer que a tensão um pouco antes dele ser ligado tensão é igual a tensão um pouco depois dele ser ligado. A mesma coisa acontece para o indutor. A corrente no indutor um pouco da transição é igual a corrente um pouco depois da transição. Então, calculem. Quando vocês se depararem com um circuito desse tipo, vocês devem calcular a tensão no capacitor antes da transição e a corrente no indutor antes da transição. E aí vocês saberão que após a transição, no tempo zero mais, a tensão e a corrente elas permanecerão a mesma. Vamos fazer um exemplo. Neste exemplo, ele está no livro do Sadico, no capítulo 8, e temos um circuito de segunda ordem. A gente sabe que é um circuito de segunda ordem porque ele tem um capacitor e um indutor. Ou, colocando de outra forma, a gente sabe que ele tem pelo menos dois elementos que armazenam energia. Pode ser na forma de campo elétrico ou na forma de campo magnético. E aí, neste circuito, ele pede apenas para calcularmos a corrente inicial no indutor e a tensão inicial no capacitor. Ou seja, já deu a dica de que aí, geralmente quando a gente tem esse tipo de circuito, a gente começa pela corrente no indutor e a tensão no capacitor. No item B, ele pede a variação da corrente no tempo e a variação da tensão no tempo. E no item C, a corrente, que está indicada na figura, neste ponto aqui, quando o tempo tende ao infinito, ou pelo menos maior do que 5 constantes de tempo, e quando a tensão é maior do que 5 constantes de tempo, ou seja, no momento de estabilidade do circuito. Beleza. Como que nós vamos fazer? Primeiro a gente começa calculando a corrente e a tensão antes da transição. Para facilitar, eu já deixei resolvido. Ou seja, temos aí o nosso circuito e precisamos calcular esse aqui. É esse aqui. Temos o nosso circuito e precisamos calcular o que acontece no circuito antes da transição. Inicialmente, a chave está fechada e aí depois da transição, ela é aberta. Como a gente quer calcular antes da transição, a gente calcula no tempo igual a zero menos. No tempo igual a zero menos, a chave ainda está fechada. Portanto, para calcular a tensão em um circuito, na estabilidade, né, ou seja, antes da chave ser mudada, a gente tinha um momento de estabilidade também. E aqui, como estamos nesse tipo de circuito, está até errado aqui, ó, desculpa. Aqui é tensão contínua, porque senão eu consigo resolver dessa forma. Nesse tipo de circuito, como a gente tem um regime de corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto. Se um capacitor é um circuito aberto, a tensão que ele vai receber, é a tensão do resistor. Neste caso, trata-se de um circuito divisor de tensão, porque eu quero medir a tensão nesse ponto aqui, eu não tenho nada. Uma parte dos 12 volts vai ficar aqui, a outra parte vai ficar no 2 ohms.
Ou posso fazer isso utilizando uma regra de 3, onde a maior parte da tensão fica no maior resistor. Ou seja, 12 volts, que é a tensão a ser dividida. Eu quero saber quanto que ela vai ficar no resistor de 2 ohms e quanto que esse resistor de 2 ohms significa no circuito total. Com isso, eu consigo calcular a tensão no capacitor um pouco antes da transição da chave, que vale 4 volts. E a corrente? O que acontece com a corrente? Bom, a corrente que passa no indutor, ela só consegue passar aqui, porque como eu falei, em regime de corrente contínua, isso aqui é um circuito aberto. Logo, aplico apenas a lei de Ohm. A corrente é tensão dividido pela resistência. A tensão vale 12 e a resistência vale 6. Portanto, a corrente no indutor, antes da transição, vale 2 A. Próximo ponto. Agora, a gente tem que calcular a variação da corrente no tempo e a variação da tensão no tempo. Isso depois que a chave foi mudada, ou seja, que ela estava fechada depois que ela foi aberta. Então, quando a chave é aberta, eu não tenho mais corrente passando nesse ramo aqui. O circuito muda completamente a sua característica. Porém, a tensão no capacitor e a corrente no indutor, ela ainda são, a gente pode dizer que eles ainda têm o mesmo valor que antes. Lembra que a gente falou? Que a tensão no capacitor no tempo 0 menos é igual a tensão no capacitor no tempo 0 mais. O mesmo acontece para o indutor. A corrente no indutor no tempo 0 menos é igual a corrente no indutor no tempo 0 mais. Então, eu monto a equação do circuito considerando o tempo 0 mais. Eu optei por aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão, mas eu vou ter que utilizar a lei de Kirchhoff para a corrente também, né? Porque a gente quer a variação da tensão e a variação da corrente. Ok, aplicando a lei da tensão, o que nós temos? Tensão no capacitor, no tempo 0 mais, a tensão no indutor, no tempo 0 mais, a tensão no resistor, no tempo 0 mais, é igual à tensão da fonte. A tensão no capacitor, no tempo 0 mais, a gente já obteve, por isso a importância de fazer isso logo no início. A tensão no indutor, a gente consegue calcular, que é L vezes dI dt. L vezes dI dt, o L vale 0,25. A tensão no resistor. A tensão no resistor é a lei de Ohm. Tensão é resistência vezes a corrente. A resistência é o R, que vale 4. E a corrente no resistor é a mesma corrente no indutor, pois eles estão em série. E a corrente no indutor no tempo 0 mais, a gente sabe também que vale 2 amperes. Tudo isso é igual a 12. Aí a gente faz a manipulação matemática para isolar esse termo aqui, que é a variação da corrente no tempo mais sobre tempo. E dá 0 ampere. Então, a variação ali inicial no tempo é 0 ampere. Vamos fazer a mesma coisa para obter agora a variação da tensão no tempo. E aí, para fazer a variação da tensão no tempo, eu utilizo a lei de Kirchhoff para a corrente, onde, se eu considerar isso aqui um nó, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Ou seja, a corrente que entra é a corrente no indutor, no tempo 0 mais, e a corrente que sai é a corrente do capacitor no tempo 0 mais. A corrente no indutor no tempo 0 mais, a gente já calculou, que é aqui, ó, é igual a corrente no indutor no tempo 0 menos. É igual a corrente do capacitor. A corrente do capacitor a gente consegue calcular, que é C vezes dV sobre dt. C vezes dV sobre dt. A capacitância vale 0,1 e aqui é o que a gente quer descobrir. Então, faço a manipulação matemática e descubro que a variação da tensão no capacitor no tempo vale 20 volts.
Para finalizar, ele quer saber a corrente no indutor, quando eu tenho a estabilidade do circuito, e a tensão no capacitor, quando eu tenho a estabilidade no circuito. Bom, quando eu tenho a estabilidade no circuito, aqui está aberto, eu não tenho variação da corrente porque eu tenho um regime de corrente contínua, né? Opa! Eu tenho um regime de corrente contínua. Portanto, qual que é a tensão que o capacitor enxerga? A tensão que o capacitor enxerga, se eu não tenho corrente, é o 12 volts, a tensão da fonte. E qual que é a corrente que passa aqui? Como eu não tenho um circuito fechado, é 0 ampere. Agora que a gente já aprendeu a calcular os valores iniciais de um circuito de segunda ordem, vamos aprender a metodologia para resolver problemas envolvendo esse tipo de circuito. E aí a gente vai começar pelo caso mais simples, que é o circuito RLC sem fonte. Depois a gente vai ver o circuito em série e depois o paralelo. Num próximo momento, a gente vai aprender circuitos em série e em paralelo com fontes. E depois circuitos mistos, envolvendo resistores, capacitores, indutores, enfim, circuitos de segunda ordem. Esse método que eu coloquei aqui para vocês, ele é formado por 5 passos. Sendo que o primeiro passo a gente acabou de ver, a gente fez alguns exercícios em relação aos valores iniciais da corrente e da tensão. A gente tem que ter em mente que, por ser um circuito de segunda ordem, ele vai ter como solução 2 raízes. Logo, a gente não vai ter mais aquele caso, ou, em princípio, a gente não deveria ter o caso onde a gente tem uma função, que é uma amplitude, e uma exponencial. Como nós teremos agora 2 raízes, nós teremos duas soluções possíveis. Então, ao invés de chamar x1 e x2, eu vou chamar de S1 e S2. E aí, a gente vai ter uma função formada por um termo e o outro termo. Mas isso vai ficar muito mais claro conforme a gente for deduzindo a equação para o circuito RLC. Pessoal, então agora vamos deduzir algumas equações para a gente resolver circuitos RLC em série de forma mais fácil. Só vou copiar aqui o método que eu coloquei na apresentação. Então, eu separei ali em 5 passos. Vocês podem depois adotar a metodologia que vocês acharem melhor. Eu achei essa metodologia interessante. No primeiro momento, a gente tem que obter os valores iniciais de alguma corrente ou tensão. Então, no item 1, de I e V. Como vocês sabem, quando se trata de corrente, eu pego a corrente do indutor pela sua estabilidade no transiente. E quando se trata do capacitor, eu pego a sua tensão por conta da sua estabilidade no transiente também. Qual que é a tensão no capacitor? Primeiro, ele quer saber os valores iniciais. A gente sabe que em valores iniciais eu coloco como o tempo é igual a 0. No tempo igual a 0, eu tenho a tensão do capacitor no tempo 0, que eu calculo como 1 sobre C integral no tempo menos infinito, significa que antes ele estava na estabilidade, antes do transiente, até 0, que é o momento do transiente. Integral de I dt. E a corrente no capacitor? Eu posso colocar, no indutor. A corrente no indutor eu posso colocar na forma de equação do indutor. Porém, eu vou colocar apenas como uma forma simples, como se fosse uma constante.
Depois vocês vão entender por que eu fiz isso. Perfeito, esse é o item 1 e vocês já sabem calcular. Basta colocar o tempo igual a zero e verificar qual que é a corrente no indutor e a tensão no capacitor. No item 2, o item 1 já foi. No item 2, eu preciso obter a primeira derivada de I. Poderia ser obter a primeira derivada da tensão? Poderia, mas como é um circuito em série, eu vou optar por obter a derivada da corrente, porque a corrente ela vai ser comum para todos os elementos. Então, resolvendo a corrente, eu resolvo basicamente o circuito. Tanto é que eu vou focar em obter uma equação para o circuito, como sendo uma equação da corrente. Então, portanto, eu vou calcular, vou colocar ali calculando. A primeira derivada de I. Como que eu vou obter a primeira derivada de I? Eu tenho que buscar alguma equação para esse meu circuito. E aí eu vou optar em aplicar a lei de Kirchhoff para malha, ou lei de Kirchhoff para tensão. Como que é a equação? A somatória de todas as tensões é igual a zero. Eu tenho uma tensão no resistor, a tensão no resistor é R vezes I. Eu tenho uma tensão no indutor que é dada por L vezes derivada de I, dI dt. E tenho uma tensão no capacitor que é V, é igual a zero. Como eu estou trabalhando aqui no tempo zero, eu vou colocar tudo isso aqui como tempo zero também. Vai ficar, então, R vezes I0 mais L vezes dI0 sobre dt mais V0 é igual a zero. O meu interesse é a derivada de I, que é dI dt no tempo igual a zero. Então, eu vou isolar esse termo. Isolando esse termo, vai ficar menos 1 sobre L vezes R vezes I0 mais V0. Pronto. Está aqui o nosso segundo elemento, né? Que é a derivada de I. Já obtive ali. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui, que são os valores iniciais, e isso aqui, que é a derivada, eles vão nos ajudar a obter os valores das constantes. Então, são condições de contorno que eu atribuo para o circuito, para, dessa forma, descobrir quais são as constantes da equação característica. Feito isso, vamos calcular agora a equação característica. Para eu calcular a equação característica, eu vou partir daquela equação que a gente já tinha montado, que é essa equação aqui, ó. Que é a equação da malha. Certo. Como a diferença? Eu tenho aqui uma variável e duas variáveis. Preciso melhorar essa equação. Então, eu vou tentar transformar o V em função da corrente. E a gente consegue fazer isso, que fica R vezes I, mais L vezes variação da corrente no tempo,
mas no lugar da tensão do capacitor, a tensão do capacitor é 1 sobre C, integral de menos infinito até T, e de T dt é igual a zero. Como eu tenho aqui uma derivada e aqui uma integral, eu vou tentar deixar tudo em função das derivadas. Então, eu vou derivar todo o circuito. Vai ficar... O R é uma constante, né? Derivada de dt, mais o L é uma constante, derivada da derivada, derivada ao quadrado de sobre t ao quadrado, mais 1 sobre c, derivada da integral e própria função. Que eu já vou deixar até 1 sobre c aqui para facilitar. Aliás, ou não. I sobre C é igual a zero. Aparentemente, eu melhorei o aspecto do circuito, porque agora a minha única variável é I. C é uma constante, L é uma constante e R é uma constante. Perfeito. Mas ainda a gente consegue melhorar. Como essa aqui é o termo da função do segundo grau, eu quero normalizar, ou seja, deixá-la apenas como 1, como valor unitário. O que eu estou dizendo é que talvez o valor do indutor está me atrapalhando. Eu vou dividir tudo por L. Que é a indutância. Vai ficar R sobre L di dt mais L dividido por L é 1. Então, resulta em derivada ao quadrado de dt mais I sobre LVC. Isso aqui é igual a zero. Pronto. Já é uma equação característica do meu circuito. Então está aqui a equação característica. Isso aqui são os valores iniciais. Isso aqui é derivada de I. Achamos a equação característica. Agora eu preciso calcular as raízes, porque eu preciso de uma resposta para montar para obter o meu circuito final, a minha equação final. Isso aqui está inacabado, então. Eu tenho uma equação do segundo grau, uma equação não é de segundo grau, mas equação de segunda ordem, porque eu tenho a derivada segunda e derivada primeira. Entenderam por que é são circuitos de segunda ordem? Por conta disso. O próximo passo, precisamos calcular as raízes. Calculando as raízes. A gente tem que entender o seguinte, até agora a gente resolveu circuitos de primeira ordem. E qual que era o formato de um circuito de primeira ordem? Eles mudam dependendo se ele tem fonte ou não tem fonte, não sei se vocês se lembram, né? Mas se ele não tem fonte, ele geralmente tem esse formato, assim, se eu estou desligando o circuito, ou seja, amplitude no tempo. E se eu estou ligando o circuito, se eu estou o ligando, ele vai ter um formato. Basicamente, ele tem uma amplitude que cresce ou decresce exponencialmente.
Nesse caso, não vai ser diferente. Nesse caso, eu preciso encontrar uma resposta que vai ser a amplitude, uma exponencial essa amplitude aumenta ou decai exponencialmente, depende se a exponencial é positiva ou negativa. Mas é isso que eu estou esperando. Perfeito. Eu vou pegar essa equação aqui e substituir aqui e ver o que acontece com o meu circuito. Ele não é tão trabalhoso como parece. Por quê? Porque é uma derivada simples, né? Vou ter que derivar, mas é uma derivada exponencial que é muito fácil da gente fazer. Portanto, fica, ali no primeiro termo, fica R sobre L vezes a derivada de A vezes exponencial de ST dt, mais a derivada ao quadrado de A vezes E elevado a ST dt. E por último, 1 sobre LC, eu posso dividir tudo por LC direto, né? Posso colocar aqui, ó, 1 sobre LC, e o valor do I, apenas o I não é a derivada, que é A vezes E elevado a ST é igual a zero. R sobre L vezes a derivada de A vezes E elevado a ST. É S, né? Derivada da exponencial vezes A vezes E elevado a ST. A derivada ao quadrado disso vai ficar A vezes S ao quadrado vezes E elevado a ST. Mais A vezes E elevado a ST divididos por L vezes C, que é igual a zero. Agora sim, né? Mesma forma não muda, né? Isso aqui ele se repete. Isso aqui ele se repete. Isso aqui se repete. Portanto, dividindo tudo, fica R sobre L vezes S mais S ao quadrado. Essa era a ideia, né? Deixar o S como unitário. Mais 1 sobre LC sobre LC igual a zero. Só para ficar no formato que a gente está acostumado, vou mudar um pouco a ordem aqui. Perfeito. Então ficou num formato que a gente já sabe mais ou menos como que a gente vai resolver, né? A gente vai resolver pelo método de Bhaskara. E vamos aplicar o teorema de Bhaskara e ver o que acontece. Lembra quando a gente questionava, para onde a gente vai usar o teorema de Bhaskara, né, na vida profissional? Tá aí. Teorema de Bhaskara. E o teorema de Bhaskara, ele tem nessa função duas respostas. Porque vocês se lembram, né? X, né? A gente usava X lá, né, no colégio. Menos B... Não, delta B ao quadrado menos 4 vezes ABC. Então, X é menos B mais menos raiz de delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2. É isso. Bom, então, ele tem duas respostas quando é
porque é menos b mais menos delta sobre 2a. Então, temos duas respostas ali. Substituindo na equação de Bhaskara as equações, a gente vai ter o seguinte. X é menos b. Menos b é menos r sobre L. Mais menos raiz. Deixa eu fazer um pouco maior, que isso aqui vai dar ruim. Raiz do quê? B ao quadrado. R sobre L ao quadrado. Menos 4 vezes A. 4 vezes A, que é 1. 4 vezes C. O C é 1 sobre LC. Então, 4 vezes 1 sobre LC. Vezes C. Dividido por 2 vezes A. O A, a importância de deixar unitário, né? O A é 1. Então, vai facilitar um pouquinho. Dividido por 2. Tem uma forma melhor de fazer isso aí, pessoal, que é o seguinte. E depois vocês vão ver por que opta por fazer dessa forma. É retirar esse 2. Então, esse 2 ele vai ser distribuído aqui. Vai ficar 2L. Aqui, lembrando que para ele ter o mesmo efeito, ele vai entrar numa raiz e elevar ao quadrado. Então, eleva ao quadrado e tira a raiz, vai dar 2 mesmo. E vai ter outro efeito aqui. Então, para ele ter o mesmo efeito, o que vai acontecer? Ele tem que ser 4. Porque para extrair raiz, ele vai virar 2. Beleza. Entenderam, né? Como que vai funcionar? Como que vai ser a ideia? Vamos resolver então. Só para tirar aquele 2 de lá, vai ficar S12, vai ser menos R sobre L, R sobre 2L, mais ou menos, a raiz de R ao quadrado sobre 2L, menos, eu falei que tinha que virar 4 aqui, né? 4 aqui para ter o mesmo efeito, né? Vindo para cá, porque ele sai da raiz, vira 2, beleza. Fica a mesma coisa que dividido por 2. Então, 4 dividido por 4 é 1. Então, 1 sobre LC. 1 sobre LC é igual a 0. Vejam que interessante. Que a gente pode usar isso aí, chamar isso de interessante, né? Esse termo é exatamente igual a esse termo. Então, eu vou chamar isso aqui de alfa. E esse aqui é diferente, eu vou chamar de ômega zero. Em circuitos ressonantes, porque isso é um circuito ressonante. Não falei logo no início, mas o circuito ressonante é um circuito que eles armazenam energia em tempos diferentes. Então, a carga e descarga em tempos diferentes. Portanto, o indutor armazena energia, depois ele libera para o capacitor, que armazena energia e libera para o indutor. Então, são circuitos ressonantes, muito utilizados em filtros, circuitos de transmissão, radiofrequência. Então, eles têm termos de circuitos ressonantes. Por exemplo, o alfa, é a frequência de amortecimento. E o ômega é a frequência ressonante. São esses dois termos do circuito. Onde, na verdade, o que é o alfa? O alfa é R sobre 2 vezes L. E o ômega, ele é 1 sobre... na raiz, né? Raiz de 1 sobre LC, só que a raiz de 1 é 1. Então, para simplificar, ele é 1 sobre a raiz de LC. Opa, cadê a raiz disso aqui? 1 sobre a raiz de LC.
Diante disso, existe outra forma de escrevermos essa equação? Existe. S1, 2 é menos alfa mais menos a raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Ficou, portanto, uma forma muito mais amigável. Lembrando, nós vamos ter duas respostas. Por quê? Por que nós vamos ter duas respostas? Vocês se lembram? Uma resposta é quando eu faço menos alfa mais a raiz de alfa menos ômega zero. A outra é menos alfa menos a raiz de alfa menos ômega zero. Então, são duas respostas possíveis. Se são duas respostas, isso vai mudar a forma como a gente resolvia circuitos. No circuito de primeira ordem, vou falar novamente, desculpa por ser repetitivo. Eu tinha IT é A vezes E elevado a ST. Agora, não, a gente tem que ter isso, só que eu tenho uma raiz e uma constante. E eu não posso esquecer da outra raiz, que faz parte da resposta também. Essa vai ser a solução. Mas até agora, eu calculei aqui, ó. Eu calculei as raízes da solução. Raízes da equação. São esses valores que vão me dizer qual que é o amortecimento do circuito, qual que é a amplitude, qual que é a frequência do circuito. Porque vai dar um circuito ressonante, como eu já te falei. Então, ele pode ser um circuito desse tipo, ou pode ser um circuito mais amortecido. O que vai definir isso são esses valores aqui, ó, de A1, A2, S1 e S2. Bom, perfeito. Achei as raízes da equação. Inclusive, achei até o principal, as maiores características do circuito eu já encontrei, ó. Encontrei aqui o S1 e o S2 do meu circuito. Que está em função do tempo, basta eu saber quais são as amplitudes dessa corrente durante a oscilação. E como que eu vou definir? Que é o item 5 agora. Eu tenho uma função que ela não vai me dar muitas respostas por enquanto, porque eu sei o S1, o S2. Eu não sei o A2 e eu não sei o A1. Eu tenho duas incógnitas e só uma equação. Portanto, pessoal, eu preciso trabalhar com as variáveis a fim de obter as respostas das variáveis, das constantes A1 e A2. E para isso, nós vamos utilizar aqueles valores ali do começo, que vocês acharam que não serviam para nada, que são esses aqui, ó. Eu vou determinar A1 e A2 a partir dos valores iniciais, I0 e V0, pode ser, e da derivada. Ou seja, aqui no início, você vai pegar na equação e vai jogar o tempo igual a zero, naquela equação ali. E como você sabe o valor de 0 e V0, talvez você consiga encontrar as variáveis A1 e A2. Se você não conseguir, precisar de mais equações, você vai pegar aquela função e vai derivar. Derivando, aí sim você consegue achar os valores de A1 e A2. Mas tudo bem, é muita informação e em pouco tempo. A gente vai resolver agora um exercício para vocês verem como não é tão difícil. Mas antes, eu preciso te falar que essa função aqui, que é a função básica de circuitos RLC, ela pode sim sofrer algumas variações. Vou mostrar para vocês quais são essas variações.
como a gente tinha visto, resolvendo o circuito, eu vou cair então numa função que vai me dar duas raízes, duas respostas, logo eu vou ter uma resposta de corrente para esse circuito que tem dois termos, em função de A1, que é a amplitude, e S1, que é o decaimento, e A2, que é a amplitude, e S2, que é o outro decaimento. Beleza. Porém, então essa aqui é a função básica, a resposta de um circuito RLC, tanto em série quanto em paralelo, que a gente vai ver mais adiante. Mas essa função ela pode sofrer variações dependendo dos valores de alfa e ômega zero. Como assim? Se alfa for maior do que ômega zero, eu vou ter uma resposta que a gente chama de amortecimento supercrítico. Então, o amortecimento supercrítico é a linha verde aqui, tanto para a corrente quanto para a tensão, né? Que ele tem um grande amortecimento. Ó, veja o tempo que ele leva para chegar no zero, tanto para a corrente ali no outro gráfico, quanto para a tensão. Se o alfa for igual a ômega zero, eu tenho outra situação, que é o chamado de amortecimento crítico. O amortecimento crítico, ele tem um amortecimento um pouco menor, ele chega no zero um pouco mais rápido, tanto para a corrente quanto para a tensão. Agora, no último caso, se alfa for menor do que o ômega zero, eu tenho um subamortecimento, que é, na verdade, ele tenta forçar um amortecimento ali, mas é insuficiente, que é esse circuito oscilatório aqui, ó. Veja que ele demora bastante e ele é super estável, que é realmente causado por falta de amortecimento. É como se um carro numa rodovia irregular sem amortecedor. Então eu tenho aqui, para a tensão também, um circuito de subamortecimento. É claro que, olhando dessa forma, as nossas equações elas sofrem algumas variações por conta disso. Vamos analisar cada caso, mas eu não vou deduzir as equações, elas estão no material em PDF. Por quê? Porque já a aula está ficando muito longa. Mas são simples. No primeiro caso, é o caso do amortecimento supercrítico, ou seja, quando eu tenho um amortecimento muito longo, ele demora para chegar na estabilidade. Nesse caso, o alfa é maior do que o ômega zero. Se o alfa é maior do que o ômega zero, significa que eu tenho a raiz aqui é real. Aqui também a raiz é real. E eu tenho, de fato, então, S1 e S2 como dois números reais. Eu vou ter duas respostas. Vai ser S1 e S2, que são as respostas. Se eu tenho, então, como resposta S1 e S2, eu tenho a típica resposta que a gente tinha visto anteriormente, com dois termos para representar a corrente do circuito de segunda ordem. Esse é um caso. Quando alfa é igual a ômega zero, vocês concordam que aqui dentro, se alfa é igual a ômega zero, a resposta vai ser zero. Se a resposta vai ser zero, significa que S1 é igual a S2. Portanto, eu posso chamar tudo de S, que vai ficar um pouco mais fácil. Ou o próprio S, na verdade, se aqui tudo é zero, o próprio S é o próprio alfa. Dessa forma, a equação fica. Depois, é claro, tem uma dedução por trás disso, mas ela tem um termo linear, que é A1 vezes T mais A2, ou seja, a gente ainda tem duas constantes, A1 e A2, que vocês têm que descobrir através das condições de contorno, ou seja, no tempo igual a zero e aplicando a derivada. Mas a gente só tem uma exponencial nesse caso, que é esse aqui, que é essa equação que a gente vai utilizar. Dessa forma, logo no início, quando vocês calcularem alfa e ômega zero, vocês têm que ver se ele é maior, o alfa é maior do que o ômega zero, é igual ou é menor. Neste terceiro caso, a gente tem
alfa menor do que ômega zero. Porém, como alfa é menor do que ômega zero, o termo dentro da raiz quadrada vai dar negativo. Logo, como vocês sabem, a gente tem que utilizar uma ferramenta que é o número complexo para resolver esse caso. As nossas raízes serão, portanto, números complexos na forma cartesiana, ou na forma retangular. Depois de uma série de manipulações matemáticas que estão disponíveis no material em PDF, a gente vai ter uma resposta desse tipo. Ao invés de ter A1 e A2, a gente vai ter B1 e B2, mas tanto faz, se são constantes, você pode chamar de A1 e A2 só para não confundir. Mas na verdade, ali na manipulação matemática, eu provo que A1 e A2 são transformados em B1 e B2 em um dado momento. Mas o principal em relação a isso, que são duas constantes, vocês vão calcular da mesma forma, é que o decaimento exponencial, nesse caso, é formado pelo alfa dos números complexos. E os ângulos são formados pelos números imaginários multiplicados pelo tempo, WD vezes tempo, que é a parte imaginária do número complexo, WD vezes tempo. E isso vai dar ali uma resposta subamortecida, com bastante oscilação. Isso que é o mais importante. A partir daí, a gente verifica, vamos fazer alguns exemplos para entendermos melhor como aplicar essas respostas de circuitos RLC em série. Vamos fazer um exemplo de circuito RLC em série. Esse circuito, no primeiro momento, ele não parece ser um circuito RLC em série, mas a gente tem que lembrar que a chave está fechada só no tempo anterior a zero, que vai ser suficiente para ela carregar a fonte de tensão, aliás, carregar o capacitor com tensão e o indutor com um campo magnético, né? O capacitor em campo elétrico e o indutor com campo magnético. Em seguida, ela é aberta, porque a gente está trabalhando com circuito sem fonte, então ela é aberta, tudo isso deixa de existir. E aí, assim, a gente vai ter um circuito com indutor, com capacitor, em série com resistor, em série com indutor, em série com outro resistor, ou seja, um circuito RLC em série. Como que nós vamos resolvê-lo? Ele pede para calcular a corrente no tempo. Para calcular, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu já deixei montado por conta do tempo, para não ficar demorando muito para resolver o circuito junto com vocês. Mas vou tentar fazer bem passo a passo. Primeiro, a gente tem que calcular os valores iniciais de I0 e V0. Como que a gente faz isso? A gente calcula para o tempo, vou até trocar aqui, para o tempo igual a zero menos. Lembrando que no tempo igual a zero menos, a corrente no indutor no tempo igual a zero menos é igual a corrente no indutor no tempo zero mais. Da mesma forma, a tensão no capacitor no tempo zero menos é igual a tensão no capacitor no tempo zero mais. Por isso que a gente calcula os valores iniciais para o tempo zero menos. No tempo zero menos, o circuito ainda está fechado, ou seja, eu quero justamente saber qual que é a tensão no capacitor e qual que é a corrente no indutor. A gente sabe que o capacitor é um circuito aberto em corrente contínua e o indutor é um circuito fechado em corrente contínua. Logo, nós temos a corrente no indutor, é a corrente que vai passar aqui, ó, que é a tensão dividido pela resistência. A tensão vale 10 e a resistência vale 6 mais 4, que é 10. Portanto, a corrente no indutor no tempo zero é 1. E a tensão no capacitor? A tensão no capacitor é a tensão nesse ponto, que é em paralelo com essa tensão aqui. Ou seja, temos um circuito divisor de tensão.
onde dos 10 volts, 4 ficam aqui e os outros 6 ficam aqui. Portanto, a tensão no capacitor no tempo 0 menos é de 6 volts. Feito o item 1, a gente precisa calcular a primeira derivada de I no tempo 0 mais. Então, considerando agora que o circuito foi aberto, e a gente considera apenas esse circuito aqui, que é um circuito RLC em série. Neste circuito, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão no tempo 0 mais. No tempo 0 mais, eu tenho a somatória das tensões é igual a 0. Eu tenho aqui uma tensão, tenho uma tensão aqui, tenho uma tensão, aliás, eu tenho uma tensão aqui no capacitor, a corrente vem nesse sentido, então a tensão no resistor é contrária, a tensão do indutor é contrária e a tensão desse resistor é contrária. Portanto, a somatória dessas 13 tensões é igual à tensão do capacitor no tempo 0 mais. Tudo aqui 0 mais. Perfeito. Então eu coloco ali. A tensão no resistor é o valor da resistência, 6 mais 3 vezes e 0. Só tá muito estranho aqui. Piorou, hein? 9 vezes e 0. E 0 mais. Bom, eu tenho aqui, isso aqui, a tensão no indutor é L vezes DI dt, no tempo 0 mais. Isso aqui é o que eu quero, vocês se lembram? Preciso saber da derivada da corrente no tempo. E o valor da tensão do capacitor no tempo 0 mais é 6. Portanto, eu vou isolar esse termo. Fica DI no tempo 0 mais sobre dt é menos 6 amperes por segundo. Feito o item 2, vamos para o item 3, que é calcular a equação característica. Nesse caso, não tem muita coisa para fazer, porque você já sabe o formato da equação característica, a gente deduziu juntos. Mas quando vocês pegarem circuitos mistos, aí sim vocês vão ter que quebrar um pouco a cabeça para achar a equação característica. Geralmente se aplica uma lei de Kirchhoff para tensão ou Kirchhoff para corrente. Aqui eu já deixei pronto. A gente só precisa saber o que é o R, L e C. No próximo ponto, a gente precisa calcular as raízes. Então, a resistência desse circuito aqui a gente já fez é 3 mais 6, que dá 9. O alfa, a gente já tinha deduzido, é o R sobre 2Ls, o R vale 9, vezes 2 vezes o L vale 0,5, então o alfa dá 9. E o ômega 0 é 1 sobre a raiz de LC, o L vale 0,5 e C vale 0,02, portanto o ômega 0 dá 10. A análise que vocês precisam fazer agora, pessoal, é o seguinte: o ômega 0 é maior, aliás, o alfa é maior do que o ômega 0, ou o alfa é igual ao ômega 0, ou o alfa é menor do que o ômega 0. É muito tranquilo de verificar isso, né? Neste caso, a gente percebe que o alfa ele é menor do que o ômega 0. Se ele é menor do que o ômega 0, a gente vai cair naquele último caso. Deixa eu ver se eu acho aqui, de forma bem rápida, para a gente não perder muito tempo. A gente cai no caso onde tem um subamortecimento. E aí vocês vão recorrer à equação deste tipo de circuito, onde eu tenho subamortecimento. Bom, esse tipo de equação tem esse formato aqui, mas a gente tem, primeiro, as variáveis A1, A2, e temos que saber o valor do alfa e o valor das raízes. E aí, nas raízes, a gente tem a parte real e temos também
a parte imaginária. A parte real, ela é referente ao decaimento exponencial, e as partes imaginárias, elas são referentes à frequência do circuito. Vocês vão ali aplicar equação Bhaskara, e a partir de Bhaskara a gente vai cair numa função onde a raiz vai dar um valor negativo. Lembram-se disso? Como a raiz quadrada dá um valor negativo, o S1 e o S2 são números complexos, pode ser aqui no caso na forma cartesiana ou na forma retangular. Basta a gente pegar então e já montar a equação. Aqui a parte real é o exponencial e o seno e o cosseno são a parte imaginária. Temos ainda dois valores para descobrir, a constante A1 e a constante A2. Como que nós vamos resolver isso aí? A gente precisa descobrir as constantes A1 e A2 no tempo 0+, a partir daquelas condições de contorno que nós descobrimos. Lembra a condição de contorno para I0 e a condição de contorno para a derivada de I0? A gente descobriu aqui logo no início. Aqui, ó. Quando I0 vale 10... Não foi aqui que a gente descobriu. A gente descobriu... isso. As condições de contorno são essas aqui, para tensão e para corrente. E a condição de contorno para a derivada. Retornando ali, eu sei que I0 ele vale 1 ampere. Na verdade, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que... Essa parte eu não vou pular, não, porque ela é bem importante. Vocês têm que pegar a equação nesse formato aqui. Deixa eu ver se tem um formato que não está grifado. Pode ser nesse formato. Aqui. A gente sabe, a partir da equação que a gente montou, que IT tem que dar isso aqui. Vou puxar um pouco para baixo, porque acho que eu pulei muitos passos ali. E aí você tem que fazer o seguinte. O I0 dá... Deixa eu ver quanto que a gente tinha achado. 1 ampere, né? Se eu não me engano, 1 ampere. O I0 vale 1 ampere. Ou seja, nessa nossa equação, a gente substitui o tempo por 0. O I0, aqui no lugar do I0, a gente sabe que dá 1 ampere. Então aqui... Opa! É 9 vezes 0. Tá. Aqui, cosseno de qualquer valor vezes 0. E seno, Continuando. Então, pessoal, isso aqui vai retornar seno de 0 é 0. Cosseno de 0 vai dar 1. Porque eu estou multiplicando o valor por 0. Aqui acho que fica melhor para vocês entenderem se estiver dentro de um parênteses. Dentro de um parênteses. Então, o resultado fica E elevado a 0 é 1. Então, o 1 é igual a 1. Tá aí, resolvemos o nosso primeiro caso, onde o A1 vale 1. O A1 vale 1. Vamos ver agora o segundo caso.
Porque eu só achei uma variável, preciso achar o valor do A2. Para a gente achar o valor do A2, a gente pode colocar outra condição de contorno, que é derivar a função e no tempo igual a 0 mais. Derivando toda essa função, eu tenho essa expressão aqui, que é um pouco longa, tá? Não vou fazer passo a passo porque demora muito. Então, derivo essa função e aí eu coloco o tempo igual a 0, que é o momento da transição do circuito. No momento igual a 0, a gente fica menos 6, menos 9 vezes A1, mais 4,359 vezes A2. Tenho mais essa equação, porém o A1 vale 1. Substituindo A1 por 1, fica A2 igual a 0,6882. Dessa forma, eu consigo montar a equação. A equação é e elevado a menos 9t vezes A1, que vale 1, né? Posso omitir esse A1, cosseno de 4,559t, mais o A2, 0,6882 vezes seno de 4,359t ampere. Tá aí a nossa função, a resposta do nosso circuito. Agora vamos ver como que é o circuito RLC em paralelo sem fontes. Não se preocupem, ele não vai mudar muita coisa em relação ao circuito RLC em série. O método que eu coloquei para vocês é exatamente os mesmos passos. Obter os valores iniciais da corrente e da tensão. Obter a primeira derivada de V. Por que a gente está trabalhando com tensão? Porque se trata de um circuito em paralelo. E nesse caso, a tensão é a mesma para todos. Depois, obter a equação característica, que nesse caso vai ser já fornecida para vocês, já será deduzida. Bom, eu não vou fazer a dedução por conta do tempo, mas a gente vai ver que a gente vai chegar nas mesmas respostas. Todo o material com as deduções está no material em PDF. Então, depois a gente calcula as raízes. Logicamente, nós teremos duas raízes, S1 e S2. E por último, a gente calcula as constantes A1 e A2. A gente verifica, quando a gente for fazer a manipulação matemática, que a forma das raízes é exatamente igual. A única coisa que vai mudar é... Aqui, ó, desculpa, faltou um espaço ali. A única coisa que vai mudar é o alfa, porque até o ômega ele é exatamente igual ao que vocês já estavam acostumados, certo? E a equação principal, ela também é mantida. Então a equação principal ela não vai mudar. Claro que também ela vai sofrer variações de um caso para o outro. E os casos são exatamente os mesmos. Então essa aqui é a equação principal, a equação característica do circuito, formado por dois termos, A1 multiplicado E elevado a S1t e A2 multiplicados por E elevado a S2t. Teremos os três casos já conhecidos. Quando o alfa for maior do que zero, a gente tem um amortecimento supercrítico, que é o amortecimento mais longo. Quando o alfa é igual a zero, a gente tem um amortecimento crítico. E quando o alfa é menor do que o ômega zero, a gente tem o subamortecimento, que é essa oscilação. Então aqui a gente tem o subamortecimento, onde a gente tem a oscilação do circuito. O outro caso é quando a gente tem o amortecimento crítico, que tem um amortecimento um pouco mais longo. E o terceiro caso é quando a gente tem um amortecimento supercrítico. Então o amortecimento vai lá com um tempo mais longo para chegar na constante, no estado estável do circuito. São os casos que a gente já tinha visto, então não tem nenhum segredo em relação a isso. E como que são as equações? Lembrando, agora a gente vai trabalhar com a tensão. Então, no caso do amortecimento supercrítico, onde o alfa é maior do que o ômega zero,
a gente tem o formato padrão da equação característica. Lembra-se, quando o alfa é igual a ômega zero, o S1 vai ser igual a S2. Portanto, nós vamos ter esse segundo caso aqui, onde, na verdade, quando o S1 é igual a S2, que é igual ao alfa. Então, por isso que ele coloca aqui na equação o alfa apenas. E no terceiro caso, a gente tem o subamortecimento, quando o alfa é menor do que o ômega zero. E quando o alfa é menor do que o ômega zero, a gente vai ter números na forma polar, ou seja, o S1 vai ser menos alfa mais menos j ômega d. O alfa é aqui, ó, a parte real do número, e o ômega d é a parte imaginária dos números, do número complexo. Perceberam? Não muda muita coisa, aliás, eu diria que não muda quase nada. A única mudança aqui é como que a gente calcula o alfa. O alfa vai ser R divididos por 2 vezes R vezes C. Essa é a nossa única mudança do circuito série para o circuito em paralelo. Para ficar mais claro sobre isso, vamos agora realizar alguns exercícios. Neste exemplo, a gente tem, embora não pareça, um circuito RLC em paralelo. Por quê? No primeiro momento, antes do tempo t for igual a zero, a chave está aberta, portanto a gente tem uma corrente fluindo, ou seja, seria um circuito com fonte. Porém, no tempo t igual a zero em diante, essa chave é fechada. Aqui nós temos um circuito, e aqui a gente tem um circuito completamente diferente, sem fonte. Neste caso, porque todo esse circuito está em paralelo com o curto-circuito. Logo, a corrente vai passar direto aqui e não teremos corrente para o resto do circuito. Portanto, o circuito ficaria neste formato. Que vocês já sabem, é um circuito em paralelo, né? Posso redesenhá-lo deste formato aqui. Temos um circuito RLC em paralelo. Portanto, vamos usar o que a gente aprendeu até agora. Deixei o exercício resolvido e aí vou fazer passo a passo com vocês, mas eu já deixei resolvido para a gente não ficar fazendo cálculos durante a resolução e o vídeo ficar muito longo. Este é o circuito que havia sido proposto. No primeiro momento, a gente precisa calcular os valores de I e valores de V. Nesse caso, a gente nem vai usar muito o valor do I, porque a gente vai dar prioridade para o valor do V, vai resolver tudo em função de V, porque se trata de um circuito em paralelo. E aí, a condição inicial é que vamos calcular no tempo t igual a 0 menos, ou seja, antes da chave ser mudada, ou seja, a chave nesta posição. Porque quando a chave for mudada, a corrente no indutor e a tensão no indutor vão permanecer por um breve momento iguais ou próximas do valor inicial. Então, antes da chave ser mudada, a tensão, aqui a gente tem um circuito aberto, né? Porque se trata de um capacitor em corrente contínua. Portanto, a tensão aqui é a mesma tensão aqui. E o indutor que estava aqui é um curto-circuito em corrente contínua. Logo, para calcularmos a tensão no capacitor no tempo 0 menos, a gente aplica um circuito divisor de tensão e dá 25 volts. E para acharmos a corrente que passa aqui, a corrente passa direto do 30 para o 50. Então, basta a gente aplicar a lei de Ohm, que é tensão dividido pela resistência. A resistência vale 30 mais 50. Portanto, a corrente vale menos 0,5, né? Diferente do sentido que ele havia dito aqui, ó. Na verdade, a corrente é nesse sentido, por isso que deu negativo. Perfeito. Sabendo disso, vamos obter agora a primeira derivada de V. E a gente obtém a primeira derivada da tensão aplicando a lei de Kirchhoff para a corrente.
Então, se a gente somar todas as correntes, tem que dar zero, não é isso? Portanto, eu tenho a corrente do capacitor, mais a corrente do resistor, mais a corrente I0, que é a corrente do indutor, igual a zero. A corrente do capacitor é 1 sobre C dV dt. A corrente do resistor é tensão sobre a resistência. E a corrente I0, aliás, a gente usou de fato a corrente zero ali, ó, que é a corrente que já tinha antes da chave ser mudada. Então ela permanece igual porque se trata da corrente do indutor. Como a gente quer saber a derivada da tensão no tempo, a gente isola esse termo. E aplicando ali, mexendo com o circuito, a gente obtém que a derivada da tensão pelo tempo é de 0 ampere por segundo. No item 3, a gente precisa de calcular a equação característica para o tempo igual a zero mais. E aí, bom, nesse caso, repetindo, a equação característica já foi fornecida para vocês, não tem mudança na equação. Foi deduzida e está ali no material em PDF. Vocês podem também muito rapidamente fazer a dedução como a gente fez para o circuito RLC em série. É exatamente igual, só troca I por V. A gente vai cair numa equação neste formato. Claro que aí mais para frente, nos circuitos mistos, vocês vão ter que descobrir a própria equação característica de cada circuito. Aqui é um circuito padrão do circuito paralelo. Em seguida, a gente precisa calcular as raízes, ou seja, o alfa é calculado como 1 sobre 2 vezes R vezes C. O R vale 50 e o C vale 20 microfarad. Portanto, o alfa dá 500. O ômega zero é calculado como 1 sobre LC. O L vale 0,4 e o C 20 microfarads. Portanto, o ômega zero, que é a frequência do nosso circuito ressonante, vale 354. Isso aqui, lembrando, né, é a exponencial, é a atenuação ali do circuito. A gente tem que pensar o seguinte: o alfa, nesse caso, ele é maior do que o ômega zero. Portanto, se ele é maior, nós temos um amortecimento supercrítico. Logo, o formato da equação vai ser esse aqui, com dois termos. A1 vezes menos S1t, A2 elevado a menos S2t. Perfeito. Agora, no próximo passo. No próximo passo, a gente tem que achar o valor de... Aliás, o S1 é positivo, tá? Ele só deu negativo aqui porque... Bom, depois a gente vai ver. Só para não criar confusão, vou colocar aqui positivo. Beleza. Vamos calcular as raízes? As raízes vai ser do S1 e 2, né? São duas raízes. S1, 2 é menos alfa mais menos a raiz de alfa quadrado menos ômega zero quadrado. Como temos mais e menos, temos duas possibilidades, né? Então, logo teremos duas raízes, sim. Teremos S1 e S2. O S1 vale menos 146,89 e o S2 menos 884. Portanto, a nossa equação fica VT, a tensão que varia no tempo, é a amplitude, vezes a exponencial elevado a menos 146t, mais A2 vezes a amplitude menos 854t. Então, essa é a resposta do nosso circuito, mas ela está inacabada. Por quê? A gente não sabe o valor ainda da amplitude da corrente. Como que a gente vai fazer para calcular a amplitude? Para calcular a amplitude, que são as constantes, nós vamos utilizar as condições de contorno, ou as condições iniciais, que a gente já obteve, né? Uma delas é a tensão no tempo zero, e a outra, a derivada da tensão pelo tempo. A tensão no tempo zero deu 25 volts. O que a gente faz? A gente pega a equação que a gente encontrou até agora, onde temos duas incógnitas. Porém, a tensão no tempo zero vale 25 volts. Fica no formato A1 vezes exponencial de zero vale 1. Exponencial de zero vale 1. Fica
A1 mais A2 é igual a 25 volts. Portanto, A1 é 25 menos A2. Tenho aqui uma equação. Preciso de mais uma para resolver este sistema. E, portanto, eu vou utilizar a derivada da tensão pelo tempo no tempo zero, que vale 0 volts por segundo. O que eu vou fazer? Eu vou derivar a equação da tensão. Derivando a equação da tensão, fica a derivada da tensão pelo tempo é zero. Derivando tudo isso, fica a 1 vezes menos 146 vezes e elevado a menos 146t, né? Vocês sabem, a derivada aqui só vem para cá multiplicando. Mais a 2 vezes menos 854 vezes e elevado a menos 854t. Dessa forma, eu coloco t igual a zero. Qualquer valor de exponencial elevado a zero vale 1. Aqui, então, vale 1. Eu sei que menos 146 vezes A1 menos 854 vezes A2 vale zero. Tenho a minha segunda equação. Só chamei de A2 e A3, não sei por quê, qual que eu chamei de A1 e A2. Vamos ver, mas vamos deixar um pouco mais organizado aqui. Equação 1 e equação 2. Ótimo. Por fim, eu resolvo o sistema de equações. Ou seja, aqui no caso onde tinha o A1, eu troquei por 25 menos A2. Então, onde tinha o A1, eu troquei por 25 menos A2. Resolvo, achei o valor de A2 como menos 5,156. Portanto, direto eu acho A1 como 30,16. Ok. Agora basta só substituir os valores. A função agora completa vale A1 30,16 vezes e elevado a menos 156t menos, porque o A2 é negativo, 5,156 menos 854t. Resumindo, nesta aula nós começamos a estudar circuitos de segunda ordem. Circuitos de segunda ordem são circuitos cuja equação que o representa consiste numa derivada de segunda ordem. E geralmente esses circuitos são constituídos por resistores, indutores e capacitores. O amortecimento dos circuitos é devido à perda gradual da energia dos elementos que armazenam energia. Pode ser um indutor, pode ser um capacitor, podem ser dois capacitores, dois indutores. Se a gente não tiver um resistor, o alfa da nossa equação vai ser igual a zero. Portanto, a gente vai ter um circuito ressonante que não tem perda de energia, ele tem apenas uma frequência permanente. E a resposta oscilatória desse circuito é devido a dois elementos que armazenam energia e que geralmente têm tempos de fasagens entre eles, ou seja, o descarregamento de um componente implica no carregamento do outro componente, e assim o contrário também acontece, ou seja, a corrente fica oscilando de um lado para o outro, carregando e descarregando os circuitos em tempos diferentes. E pela figura, nem sempre é fácil a gente observar se uma função é subamortecida ou tem um amortecimento crítico ou supercrítico. É mais fácil a gente observar pelas equações, conforme já foi dito. No primeiro momento, a gente aprendeu a calcular os valores iniciais, mas isso não deve ser um problema para vocês, porque a gente aprendeu a calcular os valores iniciais em circuitos de primeira ordem também, que é um ponto muito importante. A gente viu também que circuitos RLC, ou circuitos de segunda ordem, em série ou em paralelo, eles vão resultar geralmente em duas raízes. E para a gente calcular as raízes, fica muito mais fácil a gente calcular o valor de alfa e o valor de ômega zero. Essa aqui é a forma que a gente usa para calcular o alfa e o ômega zero, as raízes do circuito RLC em série.
E para a gente determinar os valores de A1 e A2, a gente utiliza as condições iniciais, que é o valor inicial da corrente, o valor inicial da tensão e, no caso do circuito em série, a derivada da corrente pelo tempo. O circuito ele pode resultar em 3 formatos diferentes. Pode ser com amortecimento supercrítico, com 2 termos, ou amortecimento... Aliás, aqui é só amortecimento crítico, desculpa, e com subamortecimento. Isso é para o circuito RLC em série. A vantagem é que para o circuito RLC em paralelo, a única coisa que vai mudar é a forma como iremos calcular o alfa. E também a gente utiliza geralmente como condições iniciais a tensão do capacitor no tempo zero e a derivada da tensão pelo tempo. Todo o resto permanece o mesmo. Pessoal, a aula ficou um pouco longa, mas o assunto ele demandava esse tempo. Muito obrigado pela atenção e na próxima aula nós vamos aprender a calcular circuitos RLC mistos de uma forma um pouco mais genérica, sem precisar guardarmos as equações, decorarmos. Obrigado e até mais.